Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E como se alimentar do Senhor, Pai? Assim o Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive eu, Rosailda, eu fui feita, eu vivo, porque Deus, Jesus Cristo, Ele vive. Aleluia. A palavra de Deus, amados, aqui o Senhor me deu essa palavra agora, eu lendo, né? O Evangelho de João. E como Jesus, ele diz, no princípio era o Verbo. Se eu e você quiser ter uma vida de comunhão com Deus e realmente assumir Deus em nosso coração, em nossa vida, é necessário examinar as Escrituras. É necessário, porque Jesus Cristo declara que Ele é o Verbo, e aqueles que se alimentam dEle viverá, como está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 57. Da mesma forma que o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu e você, a gente não vive, não é por causa do nosso papai terreno, da nossa mamãe terrena, né? Mas vivemos por causa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi enviado por Deus, Ele que estava com Deus. Vamos ler, amados, que a palavra de Deus, ela é vida. Glória a Deus. E aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus Cristo diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. A palavra de Deus, examinada, lida, né? Quando a gente começa a ter uma intimidade, uma busca de leitura bíblica, o Espírito Santo, ele nos capacita a conhecer quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: ninguém irá ao Pai se não for por mim. Não tem José, não tem João, não tem Francisco, não tem Sebastião, não tem Francisca, nem Luzia, nem Conceição. Nenhum desses pode nos levar até a Deus. O único que nos leva até ao Pai é por meio do Senhor Jesus Cristo, o Filho enviado. E Ele diz que aqueles que se alimentam de mim viverá por minha causa. Você aí do outro lado, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, se apresse, porque Jesus está voltando. E não venha você dizer, desde de criança eu ouço falar que Jesus está voltando. Pois é, eu também. E graças ao Senhor Espírito Santo, hoje eu compreendo o que quer dizer. A vida com Jesus é a vida eterna. Quando nós
assumimos Ele em nossa vida, quando nós o aceitamos. A vida com Jesus viveremos aqui na terra dos viventes, se nós quisermos. Vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque ela é saúde para o nosso corpo e vida para a nossa alma. Que o Espírito Santo os ilumine, os abençoe. Glória a Deus. E se você puder compartilhar esse vídeo, fique à vontade. Que o Espírito Santo te ilumine e te guarde. Amém, Jesus. Glória a Deus.